Agora, a gente vai conhecer a doutora Maria Paula Dallari Bucci. Ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, superintendente jurídica da USP, onde atuou como assessora jurídica da Agência USP de Inovação. Ela acredita que inovação depende da aproximação entre universidade, empresas e governos, o que cria novos desafios para o direito. É sobre esse assunto que ela vai falar para a gente agora. Muito bom dia a todas e todos que nos assistem presencialmente ou à distância. É para mim uma honra e uma alegria poder participar desse debate. Eu ouvi com muita satisfação no início a relação da quantidade de escolas de governo que estão envolvidas nesse projeto, estão conectadas a essa apresentação, e eu quero dizer que eu considero isso da maior importância. Eu fui professora e sou colaboradora da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e eu sei da importância que representa todo o setor público poder refletir sobre a sua própria prática, poder elaborar, poder criar um conhecimento próprio. Então, esse tipo de ambiente, esse tipo de discussão, eu acho privilegiada e acho que a gente deve tratar com muito carinho e valorizar muito uma oportunidade como essa. Então, cumprimento os organizadores desse evento Inova Day e espero poder contribuir, especialmente com a minha experiência. A minha fala vai ser orientada pela vivência que eu tenho sobre o assunto, mas eu tenho convicção de que compartilhar esse tipo de experiência de alguma maneira organizada, pode nos ajudar a avançar nessa reflexão. Então, como foi dito, eu atuo na área jurídica da Universidade de São Paulo desde 1992, e, no período mais recente, hoje eu sou superintendente jurídica, mas entre 2011 e 2014 eu atuei como assessora jurídica da Agência USP de Inovação, que é o NIT, é o Núcleo de Inovação Tecnológico da USP. Então, antes, para fixar como premissa, até o texto, é o título que eu propus para essa exposição, explorar um pouco mais a ideia da inovação como resultado daquela tripla hélice, que hoje já está difundida como ideia na inovação. Quer dizer, não se produz inovação se você não conjugar três fatores. Um fator é a produção de conhecimento, e aí entra a universidade. E já começo pontuando que esse decreto do Estado de São Paulo, que eu tive a honra de integrar a comissão que elaborou e que foi conduzida brilhantemente pelo meu colega, professor Fernando Menezes, a quem eu cumprimento, e cumprimento também meu colega de painel, doutor Vitor. Então, esse decreto do Estado, ele teve um propósito de organizar esse setor. E, ao organizar, então, ele se baseava nessa figura da tripla hélice. Isso não está escrito, mas, ao ler o decreto, se percebe que ele segue a mesma linha da Lei Federal de Inovação, que é de 2004, e eu entendo até que é um dos pontos fortes da Lei de Inovação, é definir quem é quem na inovação. Então, voltando à figura da tripla hélice, são três figuras. Uma delas é quem produz o conhecimento, a universidade, e eu dizia, esse decreto estadual tem o mérito de dar relevo para uma figura que estava um pouco esquecida, mas, no âmbito de São Paulo, é muito importante, que são os institutos de pesquisa. Então, eu acho até que o decreto terá um papel mais importante para os institutos de pesquisa, que não usufruíam de muita liberdade, eles tinham uma série de amarras legais para realizar a inovação, do que para as universidades, que já vêm experimentando, e até sob o abrigo do dispositivo constitucional da autonomia universitária, as universidades já vêm explorando várias possibilidades que estão previstas na inovação. Mas eu dizia que a inovação se baseia na tripla hélice. Então, um dos componentes é a produção do conhecimento, que pode ser nas universidades, pode ser nos institutos de pesquisa, que no Estado de São Paulo tem uma história muito importante, uma história quase centenária de contribuição para o avanço do Estado. Um outro componente dessa tripla hélice são as empresas, porque não adianta a universidade e os institutos produzirem conhecimento, e eu acho que essa é a tônica que nós estamos vivendo aí nos últimos 10, 20 anos, um esforço da universidade e dos institutos de disseminar para a sociedade o conhecimento que é produzido.
Na dicção do artigo 207 da Constituição Federal, se fala que as universidades têm o papel de produzir ensino, pesquisa e extensão. Então, a atividade de inovação ela é a combinação da pesquisa e da extensão. Quer dizer, se produz conhecimento novo, que é o objeto da pesquisa, mas há uma preocupação de transferir e de disseminar. E essa disseminação é mais complexa e, do ponto de vista jurídico, ela apresenta uma série de desafios. Então, voltando à figura da tripla hélice, existe, então, um ente que assume um papel grande para enfrentar esses desafios, que é o ente governamental. Então, vejam, universidade ou institutos de pesquisa. O segundo componente da tripla hélice são as empresas, os empreendedores que vão receber aquele conhecimento e que vão transformar o conhecimento em produtos ou processos que tenham interesse de mercado. E o terceiro componente são os governos, os entes governamentais, que têm a missão de criar a condição para que isso aconteça. Seja apoiando os empreendedores, seja apoiando os institutos, seja apoiando as aproximações entre esses três componentes. E eu vejo, na leitura do decreto, e convido vocês a fazerem essa leitura, uma preocupação exatamente de organizar os entes governamentais para isso. Até acho que a linguagem e a própria preocupação, que já foi destacada pelo professor Fernando, de fazer um decreto mais extenso, quase que um manual, eu acho que pode ser inserida nessa preocupação, e aí ela fala muito de perto com o público com o qual nós estamos conversando hoje. Quer dizer, para os entes governamentais, para quem participa isso, assim, vestindo a camisa do governo, se me permitem dizer isso, é importante entender o todo, entender quer dizer, esse é um sistema. Nos Estados Unidos, onde isso é mais desenvolvido, o papel do governo é menor, menor talvez no sentido de organizador, porque em algumas áreas há o que se chama de ecossistema da inovação. Então, já tem um certo desenvolvimento, e uma empresa fomenta outra empresa, e há um processo que já se alimenta e que vai buscando as necessidades institucionais novas. No caso do Brasil, e mesmo no caso de São Paulo, que é um estado que teria a condição de ampliar muito a inovação, eu acho que nós ainda estamos numa fase inicial, por assim dizer, ou numa fase intermediária. Acho que há vasto campo para se intensificar tudo o que se faz no terreno da inovação. Há vasto campo para a criação de empresas, de startups, criação de novos produtos, de novos processos, há vasto campo para o mercado se dinamizar, há vasto campo para as instituições de pesquisa e universidades explorarem temas novos. Então, nós temos um imenso potencial, e eu entendo a produção dessa legislação como uma tentativa, então, de organizar esse setor. Claro que a organização do setor não se faz com base numa norma. Isso, os advogados mais experientes, talvez os advogados novos ainda tenham um pouco a ilusão de que a norma vai fazer e vai resolver. Mas a gente vai ficando mais experiente e vai percebendo que o componente jurídico é apenas um deles. Alguns dirão, mas é preciso financiamento. Claro que é preciso financiamento, mas eu acho que há um outro elemento aqui, que é a organização e a vitalidade desse setor. Então, eu queria me dedicar agora, vamos dizer, nessa segunda metade da minha exposição, a esse funcionamento. Então, qual é o papel do elemento jurídico e como é que a lei funciona para dinamizar ou, às vezes, para impedir a dinamização de um setor como esse, focando nos vários atores que são descritos nesse decreto da inovação e o papel de cada um deles. Vamos pensar que um empreendedor, o que ele quer é ter condição de focar no seu produto e perder o menos tempo possível com as coisas que são marginais do processo de produção, mas que nós sabemos que pesam muito e incidem muito na vida de um empresário. Eu posso dar o meu testemunho, porque eu participei, então, quando acompanhava a Agência USP de Inovação, da criação e da organização dos ambientes de inovação da Universidade de São Paulo. Um deles foi o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, e outro, o CIETEC.
que o CIETEC foi uma experiência muito interessante, porque é uma incubadora de empresas, acho que é a maior incubadora de empresas do Brasil. Ela foi construída, ela foi instituída com base na parceria de vários agentes, mas ela foi instituída, e esse é um testemunho importante no ambiente da inovação, antes que existisse a lei de inovação e antes que existisse um regramento mais estrito. Isso não foi problema naquela altura, porque era importante dar o pontapé inicial. Criar, então, a incubadora de empresas, que tinha locais físicos para a instalação das empresas, e eu não sei se todos vocês já visitaram um ambiente de inovação. Se não fizeram, eu convido que façam, porque é uma coisa muito estimulante. Você vê jovens, lá no CIETEC, tem jovens da faculdade da Politécnica, da Engenharia, com as suas empresas, espaços pequenos, mas assim, brilho nos olhos, as pessoas com projetos fazendo e enfrentando, e aí a gente percebe que tipo de dificuldade elas enfrentam. Às vezes precisa participar de uma licitação, há um regramento estrito para poder se beneficiar de um financiamento. Eu sei que a FAPESP tem linhas de financiamento próprias para a inovação, mas, durante um bom tempo, ela ficou lidando com a dificuldade de não conseguir gastar todos os recursos que estavam reservados para essas linhas. Porque o empresário, o empreendedor, esse jovem que está na incubadora de empresas ou que está num parque tecnológico, ele tem dificuldades que não têm nada a ver com o conhecimento que ele já produziu. A parte mais difícil ele já fez. Então, quando ele vai chegar na transformação daquele conhecimento, e aí vamos voltar a lembrar da pesquisa e da extensão, quando ele vai pensar na disseminação daquele conhecimento, transformar aquilo em alguma coisa que é produto, ele vai encontrar barreiras de toda a ordem. Barreiras para firmar os seus contratos, barreiras para cumprir requisitos que a legislação exige. Então, essas leis de inovação mais recentes, elas procuram lidar com esses problemas. A questão da propriedade intelectual, que foi bem lembrada pelo professor Fernando, que é, vamos dizer, o chamariz, seria o principal incentivo para você extrair resultado econômico de uma determinada invenção. Mas, se isso não for bem disciplinado desde o início, há um risco adicional, além do risco que é próprio da inovação, quer dizer, você pega um produto e ele pode não ter a exploração comercial que se prevê, existe um risco adicional, que é um ajuste mal estabelecido no início, ele pode gerar uma série de polêmicas e controvérsias depois. Quem é o titular daquela propriedade intelectual? Qual é o regime de exploração? Ela precisa ser explorada exclusivamente pelo ente público que patrocinou? Essa é uma pergunta bastante comum. Ou, se há parceiros privados, eu posso atribuir ao parceiro privado a exclusividade na exploração. Haveria até uma razão para isso, porque o parceiro privado ele tem em princípio, mais agilidade, ele está no mercado, ele tem mais condição de fazer a exploração. Mas será que seria correto não reservar ao parceiro público parcela dessa exploração? Então, a legislação trabalha com isso, ela é um pouco mais avançada do que as disposições tradicionais, que exigiam a licitação em qualquer caso, o que era entendido pelos agentes de inovação como uma grande dificuldade. Mas, como aqui eu concordo com o Fernando, e acho que certamente o Vitor vai nessa linha, de dizer que as questões jurídicas vão seguir aparecendo, e, em parte, porque nós temos dois tipos de legislação incidindo sobre essa matéria, que e a figura da tripla hélice, que eu falei no começo, nos ajuda a entender. Porque, quando você tem governos, e no Brasil, na legislação do Brasil, que é influenciada pela francesa, e esse tipo de legislação é bem demarcado o tipo de direito que se aplica ao universo do governo, que é o direito público, e o tipo de direito que rege as relações privadas, que é o direito privado. A combinação entre esses dois mundos não se faz, não é bem uma mescla, não há um mix. Há relações que são sujeitas a um tipo de direito e relações que são sujeitas a outro tipo de direito. Então, a combinação entre esses direitos vai ser feita na vida concreta. Mas eu vou retomar aquela ideia de pensar o que é cada ator nesse processo, como é que ele funciona. Então, descrevi um pouco o empreendedor e as suas dificuldades. Agora, eu queria descrever e falar um pouco do papel específico da universidade. Então, a universidade, quando ela se envolve com os ambientes de inovação, ela que
a universidade pública e os institutos públicos de pesquisa, que são o forte no Estado de São Paulo, se regem, então, pelo direito público. São funcionários públicos, sujeitos ao regime de direito público. Todas as suas compras, contratações, são sujeitas à legislação de licitações, que contém avanços, como bem lembrou o professor Fernando, no sentido de dispensar a licitação especificamente para pesquisa e inovação. Essa dispensa, eu acho que ela deve ser entendida num cenário um pouco maior, que é o fato de que as universidades, para a pesquisa e inovação, têm já elas já têm uma série de práticas, por exemplo, quando elas recebem financiamento público. Quando a regra do financiamento público, e a FAPESP faz isso em São Paulo, e é referência para o Brasil inteiro, ela faz os seus editais, para os editais de recursos. Qualquer pesquisador público conhece esses editais. E, embora a decisão dos editais não seja sujeita à licitação em sentido estrito, ela é sujeita a regras de ordem pública, a chamamentos, a critérios de mérito, à opinião de pareceristas. Então, nós podemos dizer que existe uma prática, uma prática muito bem estabelecida no Estado de São Paulo, que se aplica e que os pesquisadores conhecem, que é do mérito, o mérito das pesquisas. E eu acho que o ideal seria, e aqui eu me somo àquela observação que eu fiz no começo, de que a gente não espere demais da legislação. Esse decreto é bom porque ele organiza o Estado de São Paulo, mas essa organização tem que ser combinada com o exercício das iniciativas por esses vários parceiros. Então, quando o professor Fernando fala de contratos, eu gostaria de explorar um pouco mais essa figura, porque, na minha vivência, especialmente nessas duas experiências que eu descrevi, o CIETEC, que foi remodelado, teve a sua face jurídica remodelada, e também, no caso do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, a figura do contrato acabou sendo muito importante. E um contrato bem elaborado, ele é resultado de um exercício que os contratantes fazem, que precede a chamada do advogado, que é pôr no papel exatamente quais são as etapas, quais são as obrigações, quais são as expectativas, os recursos. E eu acho que a gente vive, e aqui a minha experiência é que me diz isso, a gente vive, às vezes, uma relação muito difícil entre o setor jurídico e o não jurídico, e eu fui da Procuradoria, tenho uma experiência grande para dizer isso, que é como nosso mundo jurídico ele é cercado de entraves e dificuldades, às vezes os vários parceiros, os empreendedores, os empresários, ficam esperando que o setor jurídico dê primeiro as condições de dizer o que pode e o que não pode ser feito. E a minha experiência me diz que o caminho não pode ser esse. Eu acho que os empreendedores, os pesquisadores, deveriam fazer um exercício prévio, passo a passo, dizer o que é esperado daquele processo de inovação, o que é esperado dessa pesquisa, qual é a parte que cada um dos parceiros vai aportar, qual é a parte que cada um dos parceiros espera retirar, espera obter daquele contrato. E isso vai permitir colocar no papel, fazer uma espécie de mapa das dificuldades que já podem ser antevistas. Pode ser que, com isso, eu esteja dizendo alguma coisa que pareça óbvio, mas isso não é tão óbvio quando a gente vê a prática que acontece. Então, voltando àqueles exemplos que eu disse, quando eu comecei a atuar com a Agência USP de Inovação, exatamente nós estávamos examinando as dificuldades que se apresentavam para fazer a modelagem jurídica do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. O que é o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto? É uma associação que existe hoje entre a Universidade de São Paulo, no seu campus de Ribeirão Preto, e a Prefeitura de Ribeirão Preto, para aproveitar um grande potencial que existe na região e que era focado, naquela altura, no chamado Complexo Hospitalar da Saúde. Tem uma faculdade de medicina muito desenvolvida, de ciências farmacêuticas, já há uma tradição de pesquisas nessa área. Então, quando o Parque Tecnológico foi montado, a ideia era ter esse ambiente de inovação, mas que pudesse dinamizar os contratos, que pudesse atrair as empresas que querem buscar aquele tipo de serviço.
Então, logo no início da modelagem desse empreendimento, a primeira dificuldade que se apresentou, e é uma dificuldade que está contida na legislação, esse marco regulatório da inovação e da ciência e tecnologia de 2016 toca nisso, que é o problema das entidades gestoras dos empreendimentos de inovação. Então, no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, a pergunta é quem é que vai fazer esse gerenciamento. Exatamente porque você não consegue desencadear o processo de inovação se ficar inteiramente sujeito ao regime de direito público. Se ficar dentro da universidade e tiver que aplicar, e a universidade é um ente gigantesco, né, que tem uma série de outras atribuições, é regida pelo direito público. Então, se você subordinar cada pequeno contrato de inovação a todo aquele regramento da universidade, isso vai ficar muito difícil. Então, é por isso que existe a figura da entidade gestora. E a entidade gestora é uma figura que existe mundialmente. Os manuais, toda a documentação de inovação faz referência a isso. Mas, na legislação brasileira, ela não estava prevista. Na legislação de 2004, ela não estava prevista. Agora, há uma menção a isso na legislação de 2016 e há uma menção a esse papel no nosso decreto estadual, que não esgota todas as dúvidas, porque uma pergunta então, reconhecendo que você precisa de uma entidade que é externa à universidade. Que entidade será essa? É uma entidade de direito privado, vamos a isso. Como é que essa entidade vai ser selecionada? É preciso licitar? Não é preciso licitar? É preciso fazer a chamada pública? Quais são as condições dessa contratação? Superado o problema da licitação. Qual é o conteúdo? Qual é, vamos dizer, a referência? Qual é o objeto desse contrato? O que essa entidade pode fazer? Será que ela pode fazer a licitação da área pública onde está instalado o ambiente da inovação? É uma pergunta que se coloca. Então, a área jurídica vai ter questões a enfrentar e questões a resolver. Mas eu dizia que essas questões serão minimizadas à medida em que quem conduz o processo de inovação, e aí eu acho que é mais o empreendedor, eu vejo o governo como conduzindo o processo macro, e o empreendedor, seja o empresário, seja a startup, seja, às vezes, ou o capitalista, ou aquele que provê o capital semente, aquele que faz apoio, ele tem o papel de dar o impulso ao processo de inovação. Então, eu acho que quanto mais esse patrocinador ou quem conduz o processo de inovação tiver condição de enxergar o passo a passo, mais é viável superar essas dificuldades. Para completar o exemplo em relação ao Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, então, quando eu comecei a acompanhar esse caso, a questão da entidade gestora era tão tormentosa e era tão difícil de resolver que ela tinha se transformado num obstáculo naquele contrato. As partes sentiam uma dificuldade muito grande de dar o passo seguinte. E eu, em diálogo com todos os envolvidos, acabei entendendo que a melhor estratégia seria não me fixar em um obstáculo jurídico, porque outros apareceriam. Então, seria tentar enxergar o empreendimento como um todo e achar uma solução dentro daquela visão mais global para aquele problema da entidade gestora. Isso acabou sendo feito, foi feito um convênio com a prefeitura, que já estava atuando, um convênio por 5 anos, com a convicção de que, ao final de 5 anos, talvez uma outra configuração tenha aparecido. E isso foi feito com base em experiências que existem pelo Brasil afora, porque aí, em seminários especializados, em diálogo, em congressos, com pessoas que vivem esse problema, eu pude perceber que essa questão da entidade gestora é uma questão que vários ambientes de inovação, vários parques tecnológicos, várias incubadoras de base tecnológica têm enfrentado. E cada uma achou uma solução. Uma solução mais aproximada com governos, porque as prefeituras do local apoiam. Por exemplo, era o caso de São José dos Campos, tinha uma prefeitura local muito ativa nesse caso. Outras têm outro tipo de configuração. O Parque Tecnológico do Rio de Janeiro constituiu uma entidade baseada na Fundação de Apoio, que ali, na UFRJ, era muito ativa e uma parceira importante. Então, esses exemplos, essa vivência, me permitiu
extrair essa convicção que eu estou compartilhando com vocês hoje, no sentido de que, às vezes, esses problemas são novos, são complexos, e eles não comportam uma solução única. Então, nesse sentido, ter uma estratégia do projeto de inovação, do ambiente de inovação, globalmente considerada e desenvolvida, quer dizer, gastar um pouco de tempo detalhando o projeto, finalizando o projeto, acho que é um investimento que vale muito, muito a pena. Então, eu quero, com isso, me desculpar, porque eu dei alguns pinceladas, mas queria compartilhar essa visão com vocês e dizer que eu tenho muita confiança e muita convicção que nós estamos entrando num momento muito promissor para a inovação do Estado de São Paulo e certamente haverá perguntas e eu já me coloco à disposição para respondê-las no final. Muito obrigada.